Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Olá, amigos do Chão de Hangar, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje eu e Murilo estamos recebendo a Liz, ela é professora de inglês para aviação e com ênfase preparatório para a FAA. Liz, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação, disponibilidade, fazer esse bate-papo com a gente. Pode se apresentar para os nossos amigos aí. Obrigada, Felipe, Murilo, por me receberem aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência na aviação com vocês. Vocês querem saber como que eu comecei na aviação? Então, vamos pelo começo, né? Como que você chegou na aviação? O que que te trouxe para a É, aviação? então, eu dou aula de inglês já tem 32 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de carreira, eu dava aula para. Meu foco antes era inglês para criança. Uhum, Tanto que a minha escola, na época que eu entrei para aviação, ela chamava Be Happy School. Então, ela tinha um nome totalmente infantil. sim. E aí, um aluno apareceu. Eu comecei a dar aula para adultos também, né? E um desses alunos trabalhava na TAM. Ele era engenheiro na TAM. E ele veio em busca de ajuda com o vocabulário técnico. Só que a gente está falando de 2004. Não, antes, 2003. Então a internet não era o que é hoje. É, as coisas, eu não tinha nada, não sabia nada de aviação. Uhum, E aí ele trouxe essa dificuldade. E eu sempre tive uma cabeça diferente com relação ao ensino do idioma, porque eu acho que você aprende a língua quando você gosta ou quando você vê um propósito naquilo, né? Então eu sempre busquei falar de assuntos que os meus alunos gostavam, que gostam, né? Então eu falei, olha, me traz o que você tem, eu posso tentar conhecer o seu mundo, entrar no seu mundo aí. E eu nunca esqueço que ele me trouxe um manual, é a ATA 32, que é Mainland Gear, não é? isso, isso. Então. E aí ele falou assim: olha, eu tenho reuniões com o Airbus e às vezes eu fico perdido. Eu tenho inglês, que ele tinha inglês. Ele tinha um nível legal de inglês, mas ele falava nas reuniões, eu fico. Vocabulário técnico, quando eu tenho que falar sobre assunto técnico, ou eu preciso escrever, eu fico meio perdido. E aí eu comecei a ler esses manuais que ele me trouxe. E na época, eu tinha um outro aluno que ele era de business. E ele tinha dificuldade com leitura. Ele falava assim: eu quero muito ler o New York Times. E eu tenho dificuldade para ler. E eu comecei a estudar a forma que o New York Times, que é a escrita de jornal, né, para poder ajudar esse meu aluno de business. Uhum. E aí, esse meu aluno. E aí, nesse estudo do jornal, eu percebi uma semelhança ali nos manuais. Eu falei assim: peraí.
a escrita do jornal tem um formato, do manual tem algumas coisas que são comuns. E comecei a estudar isso, essa forma. E eu não sei, gente, eu acho que, assim, eu não tinha dificuldade para entender a aviação, não era uma coisa que era difícil. Eu gostava, aquele texto me encantava, eu queria saber da aeronave. E aí Uhum. eu comecei a trabalhar com ele, e aí ele falou assim: Nossa, você tem facilidade. Assim, eu aprendi muito com ele, porque ele me trazia a parte técnica no português, e aí a gente conseguia conversar, ter uma Entendi. conversa técnica, né? Usando o vocabulário que ele me trazia nos manuais. Aí, depois que eu fiquei trabalhando com ele, acho que mais ou menos um ano, ele pegou e falou assim: Ô Liz, eu falei com o meu gerente e você não quer ir lá no hangar conversar com ele? Porque a gente tem problema com os mecânicos têm dificuldade para ler os manuais, não sei o quê. E aí, como você tá aqui e você mergulhou nesse mundo e gostou, né? Eu acho que vocês podiam conversar. E aí eu fui lá, nunca me esqueço, gente. Cheguei no lugar da TAM de madrugada, eles me chamaram já no que eu ia pegar um grupo de madrugada. Quer dizer, eu ia pegar, não, eu fui fazer uma entrevista no turno da madrugada, né? Ele me chamou para para eu poder apresentar o que eu tinha em mente com relação ao curso, né? Como é que eu iria trabalhar esse curso com os mecânicos. E aí ele me pediu, inclusive, para eu apresentar uma aula, né, para os mecânicos. E alguns mecânicos fizeram a aula e gostaram do que eu apresentei. E aí eu andei no hangar, vi os aviões com os motores abertos. Fiquei muito assustada, porque eu falei, meu Deus, onde eu estou me enfiando, né? Porque eu falei, será que eu vou dar conta disso tudo, né? E aí, depois de um tempo, eu recebi a resposta deles, que eles iam me dar 63 mecânicos. Eu lembro exatamente o número. Eram duas turmas do pessoal da. Acho que eram duas turmas, pessoal da noite. E aí, eu comecei com esses mecânicos em 2004, e de 63 a gente virou 600. E, Então, eu e cresci só dentro da muito TAM? só dentro da TAM. Meu Deus. Então eu tinha nessa época a BRAP, que era uma escola infantil, mas eu passava o dia dentro da TAM. Então eu tinha teoricamente duas escolas, né? A Uhum. escola onde tinha as crianças e aí a escola dentro da TAM. E eu mergulhei de cabeça nesse mundo, porque eu adorava. O pessoal fala, né? Aviação é aquela coisa, vem um bichinho, te pica e você não consegue sair mais, né? Quer dizer, para mim foi assim. Talvez Uhum. nem para todo mundo seja, mas para mim foi assim. Normalmente é. E aí eu comecei a querer entender, a querer estudar. Eu sou muito grata aos mecânicos da TAM naquela época, porque eu aprendi muito com eles. Eu acho que o mais legal dessa minha área, né, que hoje a gente fala, hoje é muito mais comum você ter o inglês para propósitos específicos, né, que é o ISP, que a gente fala. Então é muito legal porque você sai dessa posição de professor e o aluno, e não, é troca. É você com o inglês, que é uma ferramenta de trabalho, e o aluno que tem o conhecimento técnico. Então, essa troca é muito rica, né? Então, eu trago para eles o que eu acho, eles complementam, então não tem uma coisa assim onde eu sei e você vai aprender. Não, a gente se iguala, a gente troca ideia, troca de experiência. É muito legal, isso me encanta muito, eu aprendo muito. Então, eu sou muito grata aos mecânicos daquela época, porque eles me acolheram, gente. Eu tinha, sei lá, 26,
26 anos, com aquele monte de marmanjo. E assim, eu chegava lá para dar aula, eu tive que vencer uma barreira, né? Porque imagina, mulher, professora de inglês, É. que não entendia nada de aviação, né? Assim, aprendendo. E eles foram muito gente boas comigo, mas muito. Então, assim, eu me apaixonei por esse mundo. Aí, em 2005, eu comecei com pilotos também, na TAM Executiva, que também tenho. Até hoje eles são meus amigos, essa primeira turma de pilotos que eu tenho. E eles me ensinaram tudo, a parte da fraseologia, a comunicação, enfim, aprendi muito com os profissionais aqui no Brasil. E aí depois eu comecei a viajar o mundo fazendo cursos, né? Porque tinha congresso da ICAO e congresso sobre inglês para manutenção. Então eu fui participando, fui indo para outros países, fui entendendo como que eles trabalhavam, fui trocando experiências, fui conhecendo professores de outros países. E aí entrei nesse meio, larguei as crianças, deixei, fiquei totalmente na aviação, porque eu tomava muito meu tempo, né? Então eu falei, não, vou seguir esse. Na verdade, a vida me levou para isso, né? De ficar totalmente voltada para a aviação. E aqui eu estou. Hoje, trabalhando com pilotos, preparando para tirar o ICAO. E os mecânicos, tanto nessa parte de interpretação de textos, né? E hoje trabalhando bastante com preparação para o pessoal que quer tirar o FA. Legal. Ulis, o que que acontece? Eu lembro que quando nós começamos o canal, nós entramos com o propósito de contar histórias. E no decorrer dessas histórias, a gente acabou percebendo uma coisa que já era bem clara na nossa mente, mas você evidencia conforme você vai falando, que é a questão realmente do inglês dentro da profissão. Porque hoje a gente está exportando muita mão de obra, né? Está tendo muita oportunidade fora do país para mecânico. A gente tem uma qualidade técnica assim, muito grande, só que com o que diz respeito à língua, a deficiência, o buraco é enorme. Assim, eu vivenciei algumas experiências, a gente vai acabar falando aqui daqui a pouco, o Felipe também passou, e a gente começa a refletir a respeito da formação do mecânico, porque ela é uma profissão intrinsecamente ligada ao inglês. Não tem como você ser mecânico de helicóptero, mecânico de avião, ou você ser piloto ou comissário sem o inglês. E hoje eu vejo assim claramente a deficiência na formação, porque quando você Uhum, faz a formação de mecânico no Brasil, você não tem a especificação da matéria, a matéria específica de inglês para você uhum, cumprir, ou um nível mínimo exigido, até tem, mas não é um troço que é levado assim a ferro e fogo. Então, assim, é muito legal poder conversar com você a respeito disso, esclarecer algumas coisas e tentar alertar o pessoal a respeito uhum, dessa formação, que ela é muito importante. Porque, historicamente falando, o mecânico ele aprende o inglês técnico e ponto. Ele aprende a ler o manual, uma main gearbox, um land gear, ele aprende os termos, os Murilo. termos técnicos, entendeu? O básico para você responder uma work order. Mas quando você vai para o mundo, né? Quando você resolve se aventurar fora. E hoje, dentro do Brasil mesmo, o contato com o fabricante, o contato com o dono do helicóptero, com o dono do leasing, alguma coisa, é quando você sente essa dificuldade. Então, assim, eu acho que vai ser muito pertinente, muito legal a gente conseguir desenvolver esse assunto aqui e também estar divulgando um pouquinho do teu trabalho, e nada melhor do que uma pessoa que já está dentro da aviação, que já está dentro do programa, já conhece o sistema, para estar esclarecendo algumas coisas para a gente, tá? Obrigado pela Uhum. participação e tenho certeza que Imagina. foi bem legal. Eu que agradeço estar aqui. Olis, Muito uma curiosidade. Você falou que entrou, só para a gente pegar, finalizar essa parte do teu início da aviação, você que desenvolveu toda a metodologia de ensino para aviação, você pegou alguma coisa como base
Como é que foi isso para você se adaptar? Porque você sai da escola convencional e entra dentro da aviação, que é um tema muito específico. Você que desenvolve esse programa, como funcionou isso daí na tua carreira? Sim, essa parte de inglês técnico naquela época, como eu falei para vocês, eu ia para o hangar, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha nada. Então era eu, os manuais e os mecânicos. Era isso. Então, nessa época, eu desenvolvi baseado nesse estudo que eu fiz do New York Times, eu vi padrões, eu consegui identificar padrões nos manuais, Uhum. e eu falei, isso aqui tem uma forma de escrever. Então, eu desenvolvi essa metodologia, que Certo. deu certo. Mas depois, conforme eu fui crescendo na aviação e conforme eu fui tendo contato com pesquisadores da área, aí eu tive contato com a linguística de corpos, que seria essa coisa do inglês específico. Então, você tem uma quantidade de estruturas, vocabulário que são pertinentes a determinada profissão. E a gente estuda os padrões, né, que Uhum. existem dentro dessas áreas. Então, o mecânico tem os manuais, por exemplo, e aí ele tem determinadas estruturas, determinadas palavras que ele precisa usar. E a gente ensina dentro desse mundo. Então, existe um estudo hoje. Eu não sou pesquisadora nessa área, eu estudo o que o pessoal faz, né? Eu estudo as pesquisas, mas tem pesquisadores brasileiros maravilhosos nessa área, inclusive de inglês da aviação. Inglês da aviação no Brasil, nós somos assim. Quando tem congresso, né? Eu tenho muito orgulho dos pesquisadores brasileiros, porque eles são sempre chamados, as pesquisas são excelentes. Então, sobre toda essa dificuldade que o brasileiro tem de aprender o idioma e como facilitar isso. Então, eu instintivamente consegui identificar isso e depois eu lapidei o meu conhecimento através dessas pesquisas que existem hoje, entendeu? Então, aí eu fui aprimorando a minha metodologia. Mas, basicamente, eu consigo, eu uso determinadas funções linguísticas que o mecânico precisa usar, por exemplo, na hora de fazer uma entrevista. Tem determinadas coisas que ele vai precisar usar naquela entrevista. Então, eu trabalho aquilo focado. Então, não que eu memorize, fique falando, olha, você tem que memorizar. Lógico, vocabulário, algumas coisas assim, você tem que memorizar, não tem jeito. Mas tem determinadas estruturas que eu bato na tecla quando o mecânico falar, eu vou Como se fazer fosse uma gatilhos. entrevista. Ah, eu vou fazer um curso no exterior. Então, eu trago isso para a minha sala de aula. Porque, assim, até então, essa coisa do ESP, né, do inglês para propósito específico, Uhum. começou, acho que mais ou menos em 2004, 2000, talvez até um pouco antes aqui no Brasil, tá? Eu acho que sim, porque foram até algumas professoras que davam aula na Varig, né? Elas foram, acho que, as primeiras pesquisadoras. Então, a gente conseguiu melhorar bastante essa parte de ensino para adulto, porque até então era isso que eu queria falar, que eu perdi o fio da meada. Até então a gente tinha o quê? Cursos onde você tinha 20 pessoas dentro da sala de aula, um era adolescente, o outro era advogado, o outro era médico, a outra era dona de casa, o outro era comissário, e tipo, falava-se sobre o inglês geral. Então, era tipo um oceano, né? O idioma é um oceano. Se você abre as portas, se você não foca, era aqueles cursos 15 anos. Eu mesmo estudei, eu fui para os Estados Unidos, mas fazia intercâmbio e tudo, mas
Eu fiz aqueles cursos longos, né? Então, mas eu comecei a estudar criança, gente. Eu comecei a estudar, eu era pequena. Mas assim, eu lembro que na minha época a gente tinha que ficar lá 10, 15 anos estudando inglês, né? Hoje a gente já tem conhecimento para Uhum. fazer um curso mais compacto, focado no que aquele adulto precisa. Então, quando eu dou as minhas aulas, então eu tenho grupos que fazem aula de inglês, mas eles são o quê? Mecânicos. Uhum. Você jamais vai me ver colocando um mecânico e um piloto. Ah, mas eles são da aviação. Sim, eles são da aviação, mas a necessidade deles é É. diferente. Entendeu? Uhum. Então, eles podem até conversar, tudo, mas é diferente, não é a mesma coisa. Então, eu trabalho com uma coisa customizada. Então, hoje, a gente tem um recurso muito melhor. Ainda tem, eu ainda em- é, fez, eu ainda experiencio essas situações onde às vezes as pessoas falam assim: ah, inglês é inglês. Você tem que falar inglês. Se você fala inglês, tá tudo certo. Eu falo assim: será? Então, se inglês é inglês, quando eu comecei a trabalhar com manutenção, era só abrir o manual, ok. Vamos ler, vamos interpretar e tá tudo certo. E não, eu tive que sentar, eu tive que estudar, eu tive que, sabe? Muitas coisas são diferentes, os modais são diferentes, né? O que o shall, o must, o should querem dizer dentro da linguagem da aviação, entendeu? Então não é assim. Quando os pilotos até brincam, né? Que eles falam assim: ah, coloca o professor lá de inglês para voar, vê se ele vai fazer comunicação. Não vai. Ele pode ser fluente, ele pode ser um nativo. Que se ele não for da aviação, você coloca ele dentro de uma cabine e fala assim: vai lá, fala com o controle. Ele não vai falar. Ele tem que entender desse mundo, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem cursos voltados para isso, né? Mas ainda eu enfrento essa palavra que eu queria falar, enfrentar. Eu ainda enfrento essa situação, às vezes, que as pessoas me perguntam: ah, mas isso você está fazendo só para você ganhar dinheiro? Porque inglês é inglês. Se você fala inglês, você fala, você se vira em qualquer situação. Eu falo: você consegue conversar com o médico em português? Dentro da linguagem técnica dele? Não, você vai ficar boiando, não é? Então, essa coisa do ISP ajudou muito o pessoal. Inclusive, que você estava falando, Murilo, dos profissionais que estão começando, né? Tem essa barreira na cabeça do profissional, porque ele acha que ele tem que aprender inglês. Então, ele vai lá para aquelas escolas tradicionais, ele fala: não, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Falo: não, gente, vocês têm que aprender a ler manual primeiro, específico. E assim, gente, é muito mais fácil você aprender a ler o manual e daí você desenvolver a fala. Muito mais fácil dentro da aviação. Entendeu? Então, o inglês geral é um caminho enorme a ser percorrido e você não vai conseguir, de qualquer forma, você vai ter que estudar essa área de inglês da aviação para você poder se comunicar, se comunicar e poder interpretar texto, né? No caso dos mecânicos. Ô, Liz, nesse Oi. tempo todo que você vem trabalhando, né, melhorando essa metodologia sua e aprendendo, você acha que a mentalidade principalmente das pessoas agora, ela tem mudado, assim, em questão de aprendizado, de querer isso antes de precisar? Ou, por exemplo, a maioria dos profissionais te procuram quando realmente eles, eu posso falar, eles se ligam, né, que eu preciso do inglês. Ou eles estão te procurando antes como se fosse uma forma de precaver, né? Preparação. Muito Você acha que está tendo pouco. A dificuldade nisso? grande maioria vem quando a água tá batendo no pescoço, não é nem sabe? Então o pessoal vem assim, não, porque eu tenho É, uma entrevista de emprego, porque apareceu isso, mas eu preciso do inglês. Então as pessoas, é,
ainda acham, tem muita gente que acha que o Google vai dar um jeito. Ah, lê manual, joga no Google, né? Ou no chat GPT, né? Hoje em dia. E que vai dar certo. E Uhum. aí se depara com situações que o inglês vira realmente uma barreira. As pessoas ainda não entenderam que o inglês é uma ferramenta de trabalho. Ela é uma ferramenta. Eu Necessidade. falo assim, olha, para você ser um profissional completo, você tem que dominar o idioma, você tem que dominar o inglês. Imagina, você é um técnico, você vai ler um texto, a partir do momento que você lê, que você interpreta, que você não tem dificuldade, você não precisa ficar dependendo de ninguém para perguntar nada, tá lá nos manuais. Você lê, você tem conteúdo, você tem informação. Eu acho que as pessoas ainda não se ligaram da importância do inglês, sabe? O quanto isso é rico, Uhum. você ter realmente conhecimento do idioma, te dá uma liberdade muito grande. O que que me fez aprender sobre os aviões? O inglês. Eu comecei a entender toda essa parte técnica por causa do inglês. Como o avião funciona, como o avião voa, né? Uhum. Porque eu tenho inglês, então eu vou, eu leio, eu aprendo muito essa liberdade que o idioma te dá. E eu acho que as pessoas não têm a visão ainda do quanto o inglês é importante, do quanto o inglês é essencial, do quanto o inglês ajuda na sua vida, É, né? é o que Quanto eu que e o ele te Murilo a dá gente está batendo na tecla. independência. É isso aí. Eu e o Murilo a gente bate na tecla em todos os vídeos nossos sobre o inglês. E assim, graças a Deus, né, você conseguiu ajudar a gente também, né? Tá aqui com a gente para estar explicando um pouco. Porque a gente tem vários amigos que têm a vontade de vir, mas às vezes tem um pouco de medo, às vezes tem receio, às vezes não se preparou ainda. Então, eu e o Murilo, todos os vídeos, a gente tenta bater na tecla do inglês, porque ele é essencial, né? Hoje ele é praticamente quase 100% do que você precisa aqui fora. Às vezes até mais do que o conhecimento técnico, porque você tem que saber se virar, entendeu? E é o que eu te falei, a liberdade. Olha onde vocês estão. Vocês estão trabalhando fora É, do Brasil. O que que O- permite isso, além do conhecimento técnico e tudo mais? O inglês. O inglês te sim. dá asas, sabe? Não é só a Red Bull. O exatamente. inglês te dá asas. E dentro disso que você está falando, Liz, dentro da especificidade da profissão, ele é, além de ser a base do seu conhecimento, é onde você tira a sua estrutura de defesa. Eu sempre falo isso. Por Com quê? certeza. Qualquer problema que você venha ter, você tem que ter o argumento daquilo que você está fazendo. O entendimento limpo, limpo daquilo que você está, onde você está trabalhando, o que você fez. Um acidente, num erro de manutenção, num erro sei lá, uma manobra de um piloto, alguma coisa dentro desse sentido. Então, assim, quando você não conhece, você fica desarmado. E é impressionante. E hoje eu vejo, assim, no Brasil eu já sentia isso, porque quantas conversas técnicas, discussões técnicas por problemas nós tivemos diante da folha do manual, onde duas, três pessoas tinham interpretações diferentes daquilo que estava escrito. E aí, quem está certo? Quem tá fazendo o procedimento correto? E assim, é impressionante como você não dá valor a esse tipo de coisa dentro daquilo que é a base da tua profissão. É muito contraditório isso. E hoje você trabalhando fora, eu fui com o meu inglês muito ruim mesmo. Quando eu vi, eu passei assim várias situações assim, que eu falava assim, cara, eu não precisava estar passando por isso agora. Eu tô com 44 anos, eu tô aprendendo inglês na marra para eu poder me virar e sobreviver aqui fora. E a minha principal preocupação hoje é com relação a isso que eu estou te falando, a defesa. Qualquer coisa que acontece, eu tenho que ter argumento. Eu tenho que saber me explicar, eu tenho que saber me expressar. E a premissa da aviação também é o quê? É comunicação clara. É o primeiro ponto, é esse. Então, quando você tem qualquer problema, mas por que você fez isso? Você tem que estar com tudo afiado, tanto no técnico
quanto na conversação normal, para você conseguir argumentar, e não vou nem falar assim a palavra se defender, né, que acaba ficando muito pesado, mas você conseguir argumentar aquilo que está acontecendo. Então, assim, quem está começando não vai ter jeito, vai ter que procurar a professora Liz, vai ter que entrar num Sim. programinha e começar a estudar, porque não é brincadeira. Não é assim, não é um luxo. Não é um luxo. Uhum. Não, não, é ferramenta de trabalho. É o que eu falei para vocês. Senão você vira uma pessoa que precisa de bengala. Você sempre vai ter que depender do colega e confiar que o colega tá interpretando certo. Sabe? Eu falo telefone sem fio, chega Uhum. do outro lado de outra Igualzinho. forma. Você entendeu? Então, assim, não tem nada melhor do que você pegar e ler, entender, interpretar e ter segurança do que você está fazendo. Ter segurança do que você está oferecendo, né? Então você. Porque é horrível você. Eu já fui para outros países onde o pessoal não falava inglês. Gente, eu me senti um nada. Um nada. Porque eu falo, meu Deus, e aí? Eu tava dentro do táxi na época, eu tô falando lá de trás, hoje a gente ainda tem internet que ajuda, mas eu falava assim, meu Deus, será que esse cara tá me levando pro lugar certo? Porque eu não conseguia me comunicar com o taxista. Ele não falava inglês, falava polonês. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? É horrível porque é uma sensação de insegurança muito grande quando você não consegue se comunicar em determinado local. Então, eu imagino para vocês fazendo um trabalho que envolve segurança, e aí você está dependendo do que o outro fala, e você tem que confiar nisso. É muito complicado. Então, eu acho que o inglês é o que vai te dar asa, é o que vai te dar realmente liberdade. Elis, dentro desse raciocínio seu como professora, o cara resolveu, vou cair agora de frente e vou começar a estudar. O que que você recomenda? A gente sabe que o inglês, ele acaba, o aprendizado acaba sendo um pouco subjetivo dependendo do esforço pessoal. Uhum. Mas o que que você recomenda dentro da manutenção, dentro da área, como rotina e a metodologia genérica, assim, para o cara começar a estudar? Uhum. Então, primeiro é o que eu falei, né? Começar pela essa parte de interpretação de textos. Uhum. Existem alguns documentos, que falam mais ou menos como esses textos são escritos, né? Então, se você não puder ter um professor especializado, tentar buscar informação sobre os manuais. E a gente tem formas diferentes, né? A Europa tem uma forma de escrever os manuais, Estados Unidos tem outra forma, né? Então, quem dá É, mais ou menos, CFA. quem dá as regras é o FAA, né? Então, teria que ler esses documentos. Só que esses documentos estão em inglês, né? Então, assim, para você entender, é pegar esse vocabulário técnico, mas também estudar essa parte dos tempos verbais específicos nos manuais. O pessoal muitas vezes fala assim: ah, eu não quero estudar gramática, mas tem certas coisas nos manuais que a gente precisa estudar e especificamente voltado para essa linguagem, porque no inglês geral tem um significado diferente. Entenderam? É meio complicado, assim. Eu acho Uhum. que estudar o inglês, interpretar texto técnico sozinho é um pouco complicado. Você tem que ter esse conhecimento além, que estão nesses documentos que eu falei para vocês, né? É, Mas esses documentos estão em inglês, eles não estão traduzidos, né? Então, mas assim. Entender os termos técnicos, eu acho que é a primeira parte. Então, você pode estudar um inglês geral? Pode, mas ele não vai te ajudar dentro do inglês da aviação, entendeu? O inglês da aviação, eu acho que realmente você
assim, não tô querendo vender meu peixe, mas você precisa ter um professor que entenda dessa linguagem para que ele te ajude. Porque a partir do momento que você percebe como que o manual é escrito, você lê qualquer coisa. Mas você precisa ter esse caminho, sabe? Porque é diferente, é um conhecimento que a gente não tem aqui em português. Não tem nenhum documento em português que fale sobre isso, entendeu? Entendi. Você está É, e falando. o inglês técnico, ele É, é o bem inglês técnico é repetitivo, né? complicado. Eu vejo assim, tem muitos professores que dão aula de inglês técnico, ensinando o vocabulário, ensinando palavras. A maioria, quem começa a estudar, estuda através de vocabulário, mas não é só vocabulário, não é só isso, Uhum, entendeu? A gente tem determinadas estruturas que são usadas nos manuais e elas têm significados. Por exemplo, o should. O should a gente traduz como deve. O must também é deve. Mas existe diferença entre um e outro. Então, o should, ele é uma recomendação. E o must, uhum, ele é uma obrigação, mandatório. Só que quando você vai estudar isso no inglês geral, o must tem várias outras formas, várias outras coisas. Então, muitas vezes você aprende na escola e traz isso errado para a aviação. Então, você precisa entender que no manual está lá escrito: must é mandatório, escrever em letra maiúscula. O should é recomendação, entendeu? Tem outros uhum. manuais que se usa o shall, que é um Uhum. modal que quase não é usado mais no inglês geral. E se você vai no Google e coloca lá shall no Google, ele dá que é futuro. E no manual é obrigatório, é igual must. Então, essas coisas eu sei porque eu leio os documentos, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, para desenvolver o inglês legal e ter segurança, você vai precisar de um professor especialista para que ele te ajude, te explique essas partes, entendeu? E, e foque no que é importante. Tem certas coisas que às vezes vamos falar, mas e isso? Eu falo, isso a gente não precisa ver agora. Agora vamos resolver o problema de leitura de manuais. Então você precisa saber isso daqui. Depois a gente, né, eu vou trabalhando em inglês como se fosse uma pirâmide, Certo. né? Que você precisa, eu vou lapidando até você chegar na ponta, né? Mas assim, o inglês técnico, eu acho que sozinho, a única coisa que você consegue fazer é estudar vocabulário, que já ajuda bastante. Você saber o que as palavras significam. E aí você precisa realmente ter um esforço de pegar aquela palavra. Eu geralmente falo para os meus alunos: pega post-it, gruda na cama antes de dormir, põe lá 10 palavras por dia, memoriza. Você tem que trazer o inglês para o seu dia a dia. Você tem que fazer o inglês parte do seu cotidiano, entendeu? Isso para o inglês, leitura de manuais, né? Agora, quando a gente fala de desenvolvimento de fala, aí eu acho que tem várias coisas, né, Murilo, que você pode fazer. Você pode assistir vídeos em inglês com legenda. Então, primeiro você assiste a legenda em português, depois a legenda em inglês, ouve várias vezes aquele mesmo vídeo, procura as palavras no Google, no ChatGPT, pesquisa, vai em sites. Você tem que mergulhar nesse mundo. E aí eu acho que você consegue desenvolver um pouco a parte da fala, né? Principalmente a parte de compreensão. Eu acho que quando a gente fala de manutenção, a gente tem a seguinte sequência: primeiro, interpretação de texto. E a segunda coisa que você tem que desenvolver é compreensão. Porque você vai fazer curso, você precisa entender o que o instrutor está falando. Você vai fazer a entrevista no FISDAL para tirar o FAA, você também tem que Uhum. entender
o que o inspetor está te perguntando. Então, a compreensão é a segunda habilidade mais importante para E- um mecânico. E, Eu que sei sobre a entrevista do e, Fisdo. e também eu acho que perder um pouquinho da vergonha, né? E falar, né? Pegar e tentar falar, né? Eu acho assim, o brasileiro, infelizmente, e eu vou falar que eu tinha muito isso no passado também comigo. O brasileiro é muito crica com o idioma. Ele acha que tem que falar perfeito, que ele tem que ter o sotaque mais bonito do planeta, tem que ser igual o americano, o britânico. Então, hoje você vê que tem isso quando você vê os comentários no YouTube das pessoas. Ah, o inglês do fulano é horrível, não sei o quê. Né? Eu vejo muito brasileiro falando, ai, me desculpa pelo meu inglês, né? Você tem vergonha do seu inglês, porque a gente se coloca numa situação, né, que você fala, ai, nossa, não sei nada. E essa experiência mundo que eu tive na minha vida, graças a Deus, me ensinou que as outras culturas têm tanto orgulho do sotaque deles. Eles vão falar. O alemão ele quer mostrar que ele é alemão mesmo, o francês ele quer mostrar que ele é francês. Então eles têm sotaque, não tão preocupados em falar, olha, eu tenho o melhor inglês do mundo. Não, eles estão preocupados em se comunicar e entender. Então, eu acho que a gente, aqui como brasileiro, a gente precisa perder essa bobeira, sabe? De ficar julgando um inglês do outro, achando, tendo medo de falar, porque, gente, não é o teu idioma, é um segundo idioma, você tem que tentar, sabe? Você nunca vai ter, e vocês são prova disso, porque eu duvido que vocês tenham tido alguma situação que um cara riu da cara de vocês porque você falou uma palavra errada ou Teve, porque Não, você se teve expressou, sim, sabe? teve. Comigo teve. Brasileiro. Teve? O Brasileiro. quê? Brasileiro. vai. Brasileiro. Ah, Tem que sim. ser, né? Brasileiro. Então, mas um estrangeiro Não é nunca vai brasileiro. ter. Brasileiro, infelizmente nessa parte, sabe? Tem até uma situação de um voo da Latam que eles estavam na aproximação no JFK e o trem estava 90 graus, né? E aí tem a comunicação dos pilotos com o controle. E assim, quando você lê os comentários dos brasileiros, é tão deprimente, porque assim, quando você vai na comunidade internacional e você ouve os profissionais falando, eu tô falando de profissionais, caras que são PhDs na área, eles falam assim, gente, a tripulação brasileira mandou muito bem, sabe? Então, assim, falando mal do inglês do brasileiro porque tem sotaque. Entendeu, gente? Então, tira isso da cabeça. Vocês têm que focar o seguinte, no estrangeiro. O estrangeiro, ele quer te entender. Ele não está julgando se você usa a pronúncia americana, se você usa a pronúncia britânica, ou se você tem muito sotaque carregado aqui do Brasil. Ele quer te entender. Se você fala de uma forma que ele entenda, tá tudo certo. Ele vai fazer o maior esforço. Igual a gente faz quando vem um estrangeiro para o Brasil e começa a falar português. Você fica rindo da cara do cara? Não, né? Não. Você ajuda ele a se comunicar. Elogia, É a ajuda. mesma coisa, exatamente, é a mesma coisa. Então a gente precisa tirar esse medo, sabe? Eu falo que fala inglês quem é cara de pau. Não tem que ter medo. Larga o Tem que brasileiro ser. de lado, o outro lá que tá te julgando, deixa ele julgar, sabe? Se não for cara de pau, não sai nem do lugar. Exato. Tem que ser. Eu dei muita sorte, Liz, porque quando eu fui para o Catar, eu já tinha feito o intercâmbio, né? Já tinha passado aqui alguns apertos, daqui a pouco eu conto. E eu fui com dois amigos. E nós três, a gente ficava se corrigindo. Quando alguém falava uma coisa errada e a gente sabia da gramática, esperava, né, acontecer, continuar ali o assunto, e logo depois chegava para o outro. Pô, cara, tenta usar essa palavra aqui, que ela vai se encaixar melhor nessa frase. Cara, nunca a gente riu um do outro, zoando o outro. A gente se corrigia. E com isso a gente foi evoluindo muito rápido Sim. a pronúncia, a conversação.
Eu acho que falta um pouco Mas disso. isso que é legal quando eu falo que eu dou aula para mecânicos. O legal do grupo é isso, porque são todos da mesma área, todos enfrentam as mesmas dificuldades, entendeu? Então, todos se ajudam. Isso é muito legal da Assim, área de vocês. Eu gosto da no manutenção, que fundo, vocês são assim, unidos. quando você tem aquela intimidadezinha, você até depois dá uma zoada, né? Cara, o que que você Ah, falou sim, e mas tal, e aí é de começa a boa, né? rir. Mas assim, a pessoa sabe que não é na maldade, é porque ali é zoação, né? Que tá todo mundo junto. Sim. Mas eu acho que falta um pouco de mentalidade das pessoas de se ajudarem, né? De Uhum, ajudar a evoluir. Eu acho que falta um pouquinho. sim. É, é, E não, eu ia falar o seguinte, dentro dessa primeira etapa, eu acho que ficou assim bem claro, né? Não tem jeito, tem que estudar, tem que se dedicar nessa parte do. Se você quer evoluir, Se você quer evoluir, tem que se dedicar, principalmente na parte técnica, dentro do que se diz respeito à profissão, à área, tem que dedicar um tempinho, porque senão, mais tarde, vai ser cobrado. E agora, aproveitando, vamos entrar dentro do outro assunto, que é a preparação para o FAA, que está sendo muito pedido hoje, a gente está tendo, inclusive a gente está tendo muito comentário a respeito disso, as pessoas perguntam muito, né? Querem conversar, e você tem uma experiência boa nessa área. O que que você pode contar para a gente sobre essa preparação, como é feita essa preparação, dica, sugestão? sim. Então, muitas dicas, né? A minha vida toda, gente, é engraçado. Eu falo assim, os meus alunos falam assim, ô Liz, que dia que você vai diminuir a quantidade de trabalho? Eu sempre falo assim, ano que vem eu não vou trabalhar os sábados, eu não vou trabalhar à noite. Esse ano, olha, eu tinha jurado que eu não ia trabalhar à noite. Eu tô dando aula até quase 10 horas. Enfim. Eu não sei, eu tenho um faniquito que eu preciso sempre de desafio, né? Então, eu sempre foi assim. Comecei com manutenção, entrei na área de pilotos, aí teve uma época que eu fiquei em comissários, virei avaliadora, sabe? Fui caminhando, aí surgiu em 2000. Eu acho que foi em 2014, gente. Se não, se ou 2012, eu não lembro direito, mas um aluno que chegou para mim e falou assim: Ô Liz, eu quero tirar o FAA. O nome dele é Denilson. Hoje ele está nos Estados Unidos, trabalhando lá como mecânico de manutenção. maneiro. E ele pegou e falou assim: Eu não faço ideia como é que eu vou fazer. Você topa me ajudar? Aí lembra lá do meu aluno, né? Que veio com o manual do Mainline Gear. Bom, lá fui eu, falei, bora lá. Sentei, comecei a ler, eu e ele, o site do FA. Ele tinha um pouquinho de conhecimento de inglês, ele já falava. E aí fomos entender todo o processo, como é que funcionava. Então eu tive a ajuda dele, Uhum. né, para entrar nesse mundo. Aí eu falei assim, nossa, é tanta informação. As pessoas precisam saber disso, porque é muita coisa para ler. Aí eu resolvi montar um canal no YouTube. Gravei uns vídeos bem meia boca, gente, porque é lá de 2012, né? Explicando como é que tirava o FA. Mas assim, a minha ideia foi de gravar o vídeo para não ter que ficar repetindo, porque eu sempre tive a vida corrida. Eu falava assim, eu vou montar aqui. Quando o pessoal vier me perguntar como é que é, eu falo, ó, assiste o vídeo aí. E o vídeo viralizou. Eu coloquei, é um vídeo antigo que eu tenho no. Eu até fiz um vídeo novo agora, que era 10 passos para tirar o FAA. Mas quem for buscar na internet, procura agora eu coloquei 8 passos para fazer entrevista no FISDOM. Aí ele tá com o processo atualizado agora de 2024. A gente pode botar o link, a gente deixa o link na descrição aí pro pessoal Ah, também. então, legal. Porque aí o pessoal consegue acessar e lá eu explico tudo que tem que fazer. Então, eu comecei dessa forma. Eu comecei estudando com esse aluno. Eu falo que a gente quebrou a cara junto, né? Então, ele fez cursos e me falou dos prós e contras do curso, porque ele é muito. Esse cara, o Denilson tem um conhecimento muito legal, assim, ele é bem.
Ele é uma pessoa que vai a fundo, sabe? E aí ele consegue fazer uma análise bem legal das coisas. Então, ele fez os cursos, fez a prova, né? A gente estudou junto, meio que no escuro, só com o que a gente sabia que tinha no site do FAA. Ele reprovou, mas assim, não na entrevista do FISO, na entrevista do FISO ele passou. Mas na prova oral e prática ele reprovou, só que o problema dele não foi inglês, foi realmente que ele tinha algumas coisas que ele não estava preparado, e enfim, aí ele reprovou. E aí, com esse vídeo que eu fiz e com ele tirou o FA dele, aí ele começou a me recomendar para um monte de gente, aí o que eu tinha usado com ele, eu comecei a usar com os outros. Só que eu trabalhava muito nessa época, que nem ele, eu trabalhei com aula particular. Aí começou a vir muita gente, aí eu falava assim, nossa, com piloto e mecânico. Assim, mecânico, gente, é muito difícil você arranjar um professor. Para piloto tem um monte, mas manutenção não tem. Porque eu não sei, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender essa parte técnica, porque você tem que gostar dessa parte técnica, né? Então, só tava eu com a manutenção. E tipo, mais um ou dois professores na minha escola. Não tem muita gente nessa, né, que dá aula para manutenção, mais para pilotos. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir dar conta de dar aula para todo mundo. Aí eu comecei a formar grupos. Comecei a dar aula, fui me especializando, fui pegando mais informação, fui fazendo contato com o pessoal nos Estados Unidos também, que trabalhava com treinamento, que trabalhava com prova, entendendo como é que a prova funcionava. Eles foram super gente boas, gente boa, me deram todas as informações, como é que era, como é que não era. E conheci alguns, inclusive, por causa do meu trabalho. E o cara chegou lá e estava bem na prova, ele falou, nossa, teu inglês é legal. Ele falou, eu estudo com a Liz, não sei o quê. Então, eu fui fazendo muito contato e me especializando, pegando informação. E aqui estou trabalhando com o pessoal para tirar o FAA. Hoje, eu estou trabalhando somente com a parte da entrevista no Uhum. FISDO. Não estou trabalhando com as outras partes da prova. Por quê? Assim, impossível eu conseguir atender todo mundo, porque conforme você passa no teste do FAA, cada um vai num ritmo, sabe? Tem gente que faz todo o processo em 6 meses, tem gente que faz em 2 anos, e aí eu não consigo cobrir a matéria, não dá, eu não dou conta, porque cada um tá num. No começo é lindo, tá todo mundo igual, aí começa a desnivelar, porque as pessoas vão estudando mais, aí o outro não estuda tanto. Então, tem toda. O inglês está conectado com conhecimento técnico que você precisa estudar para a prova, entendeu? Então, eu fiz um curso bem legal mesmo. Então, a gente estudava matemática e inglês, né? Eu falava assim, gente, mas eu não sou professor de matemática, né? Eu sou professor de inglês. Mas para a pessoa aprender o vocabulário que ela precisava usar na prova oral e na prova prática, e também fazer a prova escrita, né? Ele precisava saber dessas palavras. Então, eu precisei revisar fração, sabe? Fazer uma revisão de matemática. E tem muita gente que me pede esse tipo de aula. Mas é aquilo que eu falei. Eu começo com um grupo que tem 15 alunos, por exemplo. E aí o pessoal vai fazendo as provas, então aí um vai lá e faz General, começa a estudar Airframe, mas eu ainda estou em General, porque a maioria está no General. Aí esse que está estudando Airframe, eu já começa a ficar desanimado, porque a matéria que ele está vendo comigo não é a matéria que ele está estudando. Então, gente, eu desisti dessa ideia. A minha ideia seria fazer um curso gravado para ajudar as pessoas, mas assim, falta mil tempo de gravar. Eu mal consegui fazer um curso de interpretação
de textos. O curso de interpretação de textos, de manuais, eu tenho ele gravado. Então, isso facilitou, já tirou uma carga das minhas costas, porque aí esse curso eu não preciso ministrar ao vivo mais, né? E eu tenho uma professora que é a Cibele que me ajuda. Então, porque o curso que eu faço, ele não é um curso que você vai lá, compra e assiste a aula e ok. Não, a gente vai ver tua evolução, a gente vai te dar feedback. Eu tô lá no WhatsApp respondendo pergunta, dúvida. Ah, assisti tal vídeo, Liz, quer com dúvida, tal coisa. Eu tô lá, eu respondo, a Cibele responde, a Cibele é tão qualificada quanto eu, responde as perguntas, as dúvidas, a gente corrige os exercícios, a gente olha manualmente, não é uma coisa que você vai lá e faz no computador, né? A gente realmente olha, dá um feedback para o aluno, ó, legal, ó, você está com dúvida aqui, ó, precisa revisar não sei o quê, assiste a aula de novo, você não pegou direito, então a gente faz esse acompanhamento com o aluno, né? Então, isso me ajudou no curso de interpretação de textos, e eu quero fazer isso com o curso para ajudar o pessoal para fazer a prova oral, tanto a escrita, a oral e a prática, ele ter esse vocabulário. Mas eu preciso de tempo para gravar, porque não é só eu dar aula de inglês, é aquilo que eu falei, eu trabalho dentro do mundo de vocês, então eu vou ensinar o vocabulário de matemática, mas eu tenho que saber matemática. Eu vou ensinar o vocabulário de física, eu preciso entender de física, né? Então, não dá só. Como é que eu vou ensinar um termo se eu não sei física, se eu não sei o que está por trás? Eu tenho. Teoricamente, gente, eu tive que estudar o que vocês estudaram na escola. Só que eu estudei em inglês, não em português, porque tudo no FA é em inglês. Então, hoje, eu só consigo atender o pessoal que vai fazer entrevista no FISDOM. Impossível, gente, eu não tenho como. Eu tenho uma aluna que hoje ainda faz aula comigo, ela é mecânica, ela está no meu horário já há muito tempo, ela vai fazer a prova oral e prática, e aí eu estou focada nessa parte com ela. Mas só Só para ela. esclarecer, só para esclarecer o pessoal, o FISDO é o FSDO, que é a primeira entrevista, a primeira etapa do FAA. Você Isso. sendo aprovado, aí você parte para a segunda etapa, né, Ulisses? E como eu fiz, né, eu tive a experiência de tirar a FAA no passado, aí você vai para a etapa de prova escrita, né? São 3 provas escritas, né, que é General, Power Plant e Airframes. Airframe. Assim que você é aprovado nas 3, você já passa para uma terceira etapa, que é a oral, a prova oral e a prova prática com o examinador. Não é isso? E essa prova é em inglês, o examinador é americano. Isso. Não, tudo 100% inglês. 100% inglês. Uhum. Eu tive até uma experiência que eu cheguei a comentar com você, que eu fiz a FSDO, né, que foi a entrevista, em 2019. Eu tinha um intercâmbio marcado no Canadá em setembro. Eu fui em julho, se eu não me engano, em junho, alguma coisa assim, do nada. Alguém comentou comigo, eu não lembro quem. Ah, a entrevista é muito tranquila, pode ir. E eu É, lá, achando que o meu inglês era sensacional. Cheguei lá na hora da entrevista em Orlando. Ah, esquece. Fiquei lá 1h30, com 10 minutos. 10 não, né? Foi muito. Com 5 minutos eu perdi meu vocabulário. Começaram a me apertar, porque tinha 2 pessoas seguindo o by the book lá, seguindo tudo, step by step. Cara, eu fiquei 1h30 lá dentro, passei um aperto, um suador, eu não conseguia falar mais nada. E assim, infelizmente eu fui reprovado por causa do inglês. Não aliviaram, fui falando, aí tive uns outros problemas, aqui olharam o meu passaporte, questão de carimbo, porque eu tinha entrado um pouco antes, não tinha... aí é ladeira abaixo. É, Isso, aí não, mas só foi aí vem um descendo. monte. Eu passou 10 minutos, Olise, eu fiquei no aperto, eu estava suando, saí de lá nervoso, chorando, porque, tipo assim, eu fui com a expectativa que seria muito fácil. Chegou lá, cara, eu não passei. Eu não passei. Só que isso serviu para mim de motivação. Eu falei, cara, eu vou tirar o FAA. Demorei um tempo, fui tirar o ano passado, mas assim, graças a Deus deu tudo certo, estudei para isso, né? Fui correndo atrás. Mas, cara,
Se pensa que é fácil, tem gente, por exemplo, a minha segunda entrevista foi muito tranquila. Não sei se porque eu fui com o inglês já preparado, mas assim, foi muito light. Eu conversei lá com o examinador, mostrei documentação e tal, mas foi muito tranquila. Então, assim, tem casos e casos. Pode ser uma entrevista um pouco tranquila, dependendo de quem é, mas também pode ser uma entrevista by the book, igual foi a primeira minha. Então, Sim. assim, vai preparado que é complicado. É. Eu geralmente falo que o que que acontece quando você vai fazer a entrevista no FISDom? Você vai ser entrevistado por um inspetor que a gente chama de ASI, né? E que é o Aviation Safety Inspector. Ele não é um avaliador de proficiência linguística. Ele é um inspetor. Ele vai ver se você tem a documentação necessária e vai analisar o teu inglês. Mas eles levam muito em consideração a compreensão. Se você entende, você vai responder sim, não, tá aqui, é, não é. Você vai dar palavras curtas. Você não precisa falar, desenvolver. Eles não fazem pergunta onde você tem que ficar lá explicando muita coisa. E quando você tem que explicar as coisas, são coisas da sua rotina. Basicamente, que está no manual. Então, assim, tua rotina diária, coisas que você lê, que você vê todos os dias, né? É, eu, eu geralmente falo que os verbos que você precisa usar é execute, perform, accomplish, carry out, Legal. né? São os verbos que você vai mais usar, porque você sempre faz alguma coisa, né? Uhum. Na manutenção. Então, você não vai ter que falar muita coisa, mas a tua compreensão, ela tem que estar boa. Então, se você chega lá e você entende o que ele está querendo dizer, geralmente ele não pergunta muita coisa depois, porque ele já viu que você conseguiu entender o que ele está falando. Ele não vai te colocar contra a parede assim, sabe? Eles levam a entrevista numa boa. Agora, se você chegar lá, tiver dificuldade para entender, aí é ladeira abaixo. Aí a entrevista toma outro rumo. Eu falo que o americano, ele é muito tranquilo com essa coisa do idioma. Ele não liga. Você não tem que ter o melhor inglês do mundo, mas a tua compreensão tem que ser boa. A Sim. tua compreensão tem que ser boa. Você tem que Eu, entender o que ele está querendo dizer. Se ele eu lembro ficar de uma lá, fala de pergunta. uma coisa, você entende outra, esquece Eu que lembro de tua entrevista é assim, ó. Eu lembro de uma pergunta dele, ô Liz, que eu entendi, mas eu não entendi por que que ele me perguntou aquilo. Que eu levei a documentação toda e levei aquela carta de experiência da empresa. Aí eu entreguei para ele. Aí ele perguntou para mim: como você me prova que você trabalha nessa empresa? Eu entendi, mas eu não entendi por que que ele perguntou aquilo se eu estava com a carta. Eu podia ter mostrado conta-cheque, eu podia ter mostrado e-mail, eu podia ter mostrado crachá, qualquer coisa. Mas na hora, eu já enrolado, suando frio, sei lá, 40 minutos lá dentro, eu já não sabia o que fazer, eu fiquei 1 hora e meia e no final ele falou: Ó, você não passou por causa do inglês. Eu falei: tá bom, fazer o quê? E não adianta brigar. Tá bom, sim senhor, e sai. É. Foi complicado. Eu ensino muito no meu curso a postura, né? Como você argumentar. Eu já tive vários alunos que o cara chegou e falou assim: ó, teu inglês não tá legal, não. E aí eu ensinei ele a argumentar e o cara comprou a ideia. É, porque o que eles acreditam na sua palavra. O americano é muito assim, acredita no que você fala. Se ele sentir o que você está falando é verdade, ok, ele confia, né? E então a postura, isso é outra coisa que eu treino. A postura, como É, agir, né? Que é o que você falou, não adianta brigar. Mas argumentar eu acho que pode. Olha, mas veja bem, eu, vim aqui investir, né? Para eu você. lembro que eu Eu tentei. tenho uma expressão em inglês fala assim: the squeaky wheel gets the grease. Eu acho perfeita para os mecânicos. Já ouviram essa expressão? Que Não, ainda Essa eu seria a não. já ouvi falar. roda que faz aquele barulho, né, quando tá sem graxa, é a que consegue a Uhum. graxa. Ou Sim. seja, quem não chora não mama.
Então, the squeaky Exatamente. wheel gets the grease. Então, eu falo para os mecânicos, vocês precisam chorar lá na hora, né? Não chorar, né? Eu falo assim, mas tipo, não argumenta para você É, conseguir o seu eu lembro, passar. E muitas vezes dá certo, gente. É muito difícil eu ter um mecânico que. Aliás, ó, esse ano eu acho que eu não tive nenhum mecânico que reprovou em 2024. 2023 eu tive alguns. 2024 não teve nenhum mecânico que reprovou dos que fizeram entrevista, que fizeram um treinamento comigo. Todos passaram, sabe? Mas é porque eles vão bem assim, preparados, né? Bem preparado, mais fácil. alguns deles tiveram que argumentar. Olha, eu vou continuar estudando, né? Eu estou melhorando o meu inglês. Você tem que mostrar que você tem consciência da sua deficiência e que você está no caminho de melhorar, É. né? Eles acreditam nisso, no que você está Hoje, falando. Então, não é hoje é só inglês engraçado que eu isso, trabalho. mas eu lembro que eu tentei argumentar, aí eu falei com eles, cara, eu tenho um intercâmbio marcado em setembro, eu vou melhorar meu inglês. Aí o que que ele falou para mim? Beleza, Melhore o vai, faz inglês? intercâmbio, depois você volta. É. Tem exceções, gente. Tem Depois você exceções para volta. tudo. Aí eu falei, cara, não é meu dia, deixa eu ir embora para casa e ficar quieto, porque eu tentei do máximo, eu fiz o meu máximo ali, mais 3 minutos já tinha acabado o vocabulário. Liz, Tava difícil. dentro dessa preparação que você faz, qual é a média de tempo mais É. ou menos que o pessoal tem demorado para conseguir essa aprovação? Não para aprovação, né, mas para estar preparado para a entrevista, se uma média geral. Então, eu tenho um curso que leva 30 horas. 30 É, é, é assim, depende muito do mecânico, Sim, claro. né? Porque Aham. assim, tem o pessoal que faz o curso deitado na cama, relaxado, ouve. Aí vem na aula seguinte, esqueceu tudo que eu falei. E tem uma galera que, ó, racha de estudar, segue o que eu falo, Uhum. né? Então, eu dou 100% aqui, a pessoa dá 100% lá, e muitos conseguem. Eu tenho também alguns alunos que resolvem fazer o curso 2 vezes. Tem uma turminha que faz 2 vezes. Fala, ó, Liz, eu prefiro fazer, ou seja, 6 meses, aquele que é mais básico, né? Ele fala, eu vou fazer 6 meses de curso, vou fazer 60 horas. Consegue passar na entrevista. É o que eu falei para vocês, eu não tive nenhuma. Dos que foram, né, gente? Tem gente que não foi. Tem É, muita gente que é fogo de palha, né? Vem, entra, vou fazer, não sei o quê, nananã, aí não dá. Porque assim, para você tirar o FA, você tem que ter disciplina para tudo. Uhum. Aquele que tá achando que é fácil, esquece. Não é impossível. Você tem como tirar o FA, como tem um monte de gente que tirou. Mas assim, tem que estudar. A pessoa que chega e fala assim, né, tô tranquilo. Não é tranquilo, não. E eu falo a mesma coisa com relação ao inglês. Tem que estudar, tem que ver a vídeo, a aula lá, repetir, fazer os exercícios, sabe? Se desafiar. Então, consegue fazer, mas você tem que ter essa postura realmente de você querer desenvolver. Você tem que ter essa motivação, levar isso a sério. Então, eu vou te falar que de 3 a 6 meses, Murilo, 3 a 5. para poder fazer entrevista no FISDOM. Não, a gente entende que é aquilo que eu falei. O tempo, ele depende muito de quem está estudando, né? De quem está se dedicando. Eu perguntei se mais de uma média geral, considerando a pessoa que vai estudar, que realmente vai se Sim, preparar, entendeu? Para poder chegar lá. E assim, eu tô pensando aqui, no que o Felipe está falando, que você está falando, porque são examinadores. Existem os mais relaxados, existem sim, os meios termos, e existe aquele cara que vai seguir o by the booking ali, item by item, e aí? Como é que você faz se você não tiver com tudo preparado, com todos os argumentos, toda a documentação, tudo certinho? É. sim. Tem que ir Eu preparado para o mais tenho, eu difícil. tenho, eu sempre falo nos meus grupos, e o pessoal tá de prova. Quem é meu aluno vai falar, Liz, é verdade o que você está falando.
É, eu vejo nos grupos de WhatsApp muita gente falando assim: é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo. É tranquilo para um grupo de pessoas. Mas assim, eu falo dos grupos de aluno que eu tenho, eu falo assim, gente, presta atenção. Desse grupo aqui de 15, você pode ter certeza dos que vão, sei lá, de 15, muitas vezes eu tenho 7 que vão, metade, né? Uhum. Pelo menos uns dois, a entrevista é sofrida, entendeu? Pelo menos uns dois. Vai ter ditado, vai ter interpretação de texto, vai ter que ler em voz alta. E deixa eu Aí fazer uma depende, tem. Oi, pergunta, Murilo. termina. Desculpa, termina, que eu vou fazer É, uma não, pergunta. tem vezes que são dois examinadores, né? Então eu já tive aluno que foi fazer entrevista, aí o inspetor estava treinando o outro inspetor Foi isso. a fazer a No meu entrevista. caso. Foi no teu caso também, né? No meu caso, o primeiro. O Ah, primeiro foi então. Aí, assim. aí, Mandaram eu aí, ler. gente, é bonito o Mandaram eu ler. negócio, Como é que porque eu aí ele leio? vai mostrar serviço. Foi isso. Estava ensinando, era o antigão ensinando o novinho. A Isso. novinha, né, no caso. Aí mandaram eu ler o texto. Aí leu. Aí o que perguntaram para mim? O que você entendeu Você do texto? entendeu? Aí eu É. falei que eu tinha. Cara, que desastre. É assim, hoje eu tô rindo porque não dá para chorar mais, mas ó, no dia foi. E a vergonha de você não saber fazer. Acho que é o pior, sabe? Você tem aquela vergonha de, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, né? E, sim, não Mas o vim preparado, não importante preparei. é você caiu, Sim. levantou, sacudiu a poeira e tá com o seu FA na mão. O que importa É. é não ficar lá chorando, né? Ai, caí, não passei, se fazendo de vítima. Isso. Porque às vezes eu vejo as pessoas, ai, eu não passei, porque o cara não foi com a minha cara. Gente, levanta, sacode a poeira, vai lá e faz de novo. Bora para frente. Entendeu? É lição, tudo é lição na vida. Dentro dessa entrevista tem parte escrita? Tem, por exemplo, você tem que fazer redação, texto, alguma coisa? Depende do inspetor. Mas é Isso dentro depende do muito, mas eu currículo nunca de ouvi falar. exigência, teria que se fazer a redação? Tem uma redação para se. Redação, não, mas ele pode pedir para você escrever sim. Eu já tive aluno que ele pediu para escrever relatório técnico. É Ele mesmo? deu um determinado, sim, uma determinada situação, não foi só um aluno, não. E aí falou: bom, a situação é tal. E aí, faz um relatório aí, me mostra. Porque o que está dizendo lá no FAA? Que você precisa compreender, né? Entender, interpretar texto, né? Ler, então, entender, interpretar texto, ler e escrever. Se o ASI levar isso by the book, ele vai testar, ele vai te dar um ditado para saber se você sabe escrever. Então, ele dá ditado. É, Aí ele vai te dar um eu texto falo por para experiência ver se própria. você sabe ler. Em voz Uhum. alta, vê tua pronúncia. Aí ele vai pedir para você interpretar o texto. Cara, eu fico lembrando, eu Falando. fico rindo. É desesperador, cara. É desesperador você não saber o que falar, o que eles estão te perguntando. Cara, é uma situação embaçante. Então, acho que se É preparar, acho que é a aquilo que eu melhor coisa. falo. Inglês te dá asas. Que aí você Sim, domina a situação, você não fica vendido, né? Legal. exatamente. Liz, a gente já está chegando na parte final aqui, já está com mais de 1 hora de conversa. Eu acho que Se acaba deixar, a gente vai ficar 3 horas aqui. falando porque vai emendando o assunto, mas eu acho Vai que o vir. objetivo a gente conseguiu, está conseguindo alcançar, que é fazer esse alerta a respeito do inglês, é o que a gente está falando. Está intrinsecamente ligado à profissão, à sua vida, às oportunidades. E, Uhum. e não adianta, é o que eu falo com as pessoas. Muita gente fala assim: ah, eu vou lá para fora. Eu cheguei até a comentar com você em off da outra vez, né? Ah, só de escutar eu vou aprender. Não vai. Eu vou lá para Não. fora, eu Se não. fosse assim, vocês colocarem o filho na frente da TV, todo mundo saía Todo fluente. mundo saía falando: ah, eu vou chegar lá para trabalhar, eu não preciso conversar, eu preciso falar sobre o helicóptero. Não é assim. O teu chefe vai Você, te chamar na você sala, pode ficar doente, ter que ir para vai um ficar hospital. doente. Ih, A menina da RH vai te ligar, o teu chefe vai querer saber sobre o
progresso do trabalho, e dentro dele te pergunta como está a tua família, o que está acontecendo, e aí é onde você vai caindo dentro dos buracos e ficando cada vez mais enrolado. Então, assim, não adianta, tem que estudar, tem que cair dentro, porque senão não vai, eu não vou nem dizer que vai perder, mas vai deixar muita oportunidade boa para trás. E Liz, aproveitando, como a gente te acha? Quais são os treinamentos? Assim, se você puder separar, ó, eu tenho curso técnico, eu tenho curso do FA, eu tenho curso de conversação. Como a gente te acha? Quais são os treinamentos que você tem? O seu contato, que a gente vai estar colocando na descrição do vídeo. A gente vai estar fazendo a propaganda direitinho aí para você, para a gente conseguir disseminar mais esse inglês aí para a aviação. Então, eu tenho meu canal no YouTube, onde eu não posto vídeo constantemente, gente, porque eu não tenho tempo, mas tudo que acontece de novo, eu posto lá. Se eu não postar, é porque não tem nada de novidade. Mas eu posto tudo lá no meu canal no YouTube, que aí eu acho que seria legal a gente deixar o link, que tá Isso. como Liz Vamos deixar na Rossi. Mas descrição. se vocês colocarem no Google Liz Rossi FAA, vocês vão me achar. Eu tenho o meu Instagram também, que é Lizzie Rossi. Tudo isso a gente Tem vai o meu colocando. LinkedIn também. Uhum. Aí como é que vocês vão fazer? Vocês querem deixar o link? A gente vai Não, colocando a os gente, a links. gente Não, deixa você na pode ir falando. descrição. A gente vai colocando os links e na descrição do vídeo também, no Instagram. Tudo a gente vai colocar para Sim. fazer um contato com você. E aí tem o WhatsApp, que é 11 Uhum. 940 11 1805. Isso, Legal. a gente vai deixar também na descrição. Isso. E dentro desses Oi. treinamentos, quais são os cursos que você tem? Então, hoje eu tenho dois treinamentos para mecânico. Um é o curso de interpretação de textos técnicos. Para quem está começando na aviação, ele é excelente. Ele tem uma duração mais ou menos de. Ele foi feito para durar 4 meses, mas a gente acaba deixando o aluno fazer um tempo a mais, porque eles querem estudar. Uhum. Então, esse curso é bem legal. Eu tenho assim. Todo mundo que faz gosta muito, eu recebo muito elogio, muita mensagem dos alunos quando terminam o curso, então ele está bem legal, está bem focado mesmo dentro dos manuais, sobre toda essa técnica que eu desenvolvi, né? E Uhum. aí eu tenho os preparatórios do FISDL, que os preparatórios do FISDL tem que ficar esperto, porque esse eu dou aula ao vivo, então eu abro 4 vezes ao ano. A próxima turma vai ser em janeiro de 2025. Eu não tenho mais nada para esse ano, já está tudo lotado. Aí, em janeiro de 2025, quem quiser, no meu canal do YouTube tem lá nesse. Eu também posso deixar aqui para vocês a lista de espera. Ah, legal. É, vocês vão entrar na lista de espera agora. Eu vou responder para vocês lá, mais próximo do curso, né? Final de dezembro, provavelmente. Eu abro as inscrições para a gente começar, acho que no dia 6 de janeiro, se eu não me engano, já logo na primeira semana. É, Então, tem que entrar na lista de espera, ter a paciência de esperar. Eu vou entrar em contato, vou passar as informações todas, mas as inscrições abrem em dezembro. E é assim, ó, eu recebo eu tenho 30 vagas, eu recebo, tipo, muito mais do que isso, então enche assim, sabe, o curso. Então tem que ficar de olho no WhatsApp, não demorar para responder, que às vezes as pessoas. Eu sei que eu demoro às vezes, gente, porque é muita gente no meu WhatsApp, mas às vezes as pessoas acabam não respondendo, me responde, sei lá, 15 dias depois, aí já não tem mais vaga. Então, vamos ficar esperto que eu vou abrir e vou mandar as informações em dezembro. Legal. São Liz? esses dois cursos. E sabe uma outra coisa que eu queria falar para vocês, gente? Uhum. Com Hum. relação ao conhecimento de inglês. Muitas vezes eu vejo que os mecânicos, eles vêm falar comigo, eu faço um teste antes de você começar a fazer a entrevista, eu faço um pequeno teste, né? Eu vejo quantas pessoas não têm noção, porque tem muita gente que tem o inglês legal,
mas acha que não, que o inglês não é suficiente. Ai, meu Deus, eu falo, não, teu inglês tá legal, vai lá fazer a entrevista que vai dar certo. Eu sou bem honesta, tá, gente, com as pessoas. Eu não tô aqui para ficar ganhando dinheiro nas costas de ninguém, não. Então, se a pessoa tem um inglês legal, eu falo, não, vai lá fazer a entrevista. Tá, você consegue passar, né? Mas tem gente que não acredita. Tem gente que fala assim, não, não, Liz, eu preciso fazer não sei o quê, porque eu tô com medo, eu prefiro me sentir mais confortável. Aí tem gente que faz o curso de qualquer forma, né? Mas tem muita gente que não tem noção, tem um inglês legal e acha que o inglês é horrível, né? Tem essa visão. E tem outro que não tem e acha que tem, e aí não dá certo, né? Então é legal sempre Esses cursos, vocês terem Liz, uma referência antes de fazer a entrevista também, né? esses cursos, se você dá ele em português e vai explicando em inglês, ou você também fala em inglês com o pessoal? No começo, como é muita informação, um pouquinho em português do FAA, né? Algumas Sim, coisas, mas sim. assim, é só questão de se adaptar depois em inglês full time. Porque Boa. vocês têm não, é assim, na verdade, eu falo em português no começo, porque eu preciso explicar algumas dinâmicas. Por exemplo, eu trabalho muito Uhum. pronúncia. Não porque a pessoa tem que ter a pronúncia perfeita, mas ela tem que saber a pronúncia porque a pronúncia está ligada à compreensão. Então, tem certos movimentos da boca que você precisa fazer que não dá para ficar explicando em inglês porque eu tenho 30 horas. Então, Uhum. eu explico em português, né? Onde você vai. É tipo uma musculação, Uhum. né? Então, eu preciso explicar direito. Então, um pouquinho no começo eu falo para explicar essas dinâmicas, tipo, são coisas que vão cortar, vão economizar tempo, né? No curso, porque eu tenho só 30 horas. Mas inglês full time depois. Entendeu? Agora, o de Beleza. interpretação de textos, ele é em português. Porque o Uhum. foco dele não é desenvolvimento de fala, o foco dele é Ok. interpretação de texto. Então, é esse. Show. Os meus cursos são sempre focados em resolver o problema do profissional com relação ao idioma. Então, fazer de uma forma rápida, dar um caminho. Depois que ele pega esse caminho, ele consegue, inclusive, desenvolver sozinho, no inglês geral, sabe? É, Uhum. a- é- Aí ele consegue voar. Mas eu dou sabe, o caminho das pedras? Uhum. E então, o de interpretação de texto é em português. E o do FAA, não, porque ele vai ter que fazer a comunicação em inglês com e eu pego o pessoal básico, tem essa também, né? Quando o curso tem turmas de FA, da preparação do físico, que o pessoal é mais avançado, aí eu não falo nada em português, gente. Entendeu? Eu falo Perfeito. quando o pessoal é muito básico, que eu vejo que não dá, tem gente perdido, não sei o quê, aí eu dou uma ajudada em português. Perfeito. É isso. Então, não, eu achei que o Murilo ia falar alguma coisa. É, É, Eu acho que é isso, né, Murilo? Acho que a gente conseguiu atingir aí o objetivo. Só reforçando, a gente vai deixar tudo na descrição, o canal dela, todos os cursos, tudo direitinho para vocês acessarem e achar lá mais facinho aí, né? meu canal tem todas as explicações que você precisa para tirar o FA. Tudo que você precisa tá lá. Só vocês fazerem Perfeito. eu falo que vai fazer um Listflix. Faz um isso. Listflix, senta aí, faz uma maratona. Faz É, uma Você vai maratona aí conseguir durante o fazer domingo. vai conseguir ter todas as informações. a ideia do bate-papo é ser bem genérico mesmo, para a gente entender o processo, como funciona, as necessidades. Só que já fica a dica exatamente o que ela falou. Quem quiser todos os detalhes do FA, vamos entrar em contato com a professora Liz. Nos canais delas, ela vai ter todas as informações preparadas, todo o processo de treinamento, para quem quiser aceitar esse desafio lá e buscar esse FA. E todos somos capazes, né? É só querer correr Com atrás e certeza. tentar que vai dar tudo certo. Liz, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi um prazer conversar com você. Vontade de Prazer ficar foi aqui meu. contando mais histórias e desenvolvendo mais o tema, né? Mas o tempo é curto. Espero
revê-lo em breve aí, de repente com outro assunto, outro tema, tá? Obrigado aí pela A sua. gente podia fazer um próximo em inglês. Que tal? A gente Ó, pode, tá aí o desafio. Vamos a gente tentar. pode tentar fazer alguma coisa. Vocês inspiram muitas pessoas, sabe? Eu acho que é legal Ah, legal. a gente fazer em inglês. Eu já falei isso para vocês, para as pessoas verem, sabe? Para as pessoas terem uma referência, porque eu acho que falta muito referência de Uhum. tipo, olha, onde eu tenho que chegar? Onde que eu tenho que estar para eu poder ir para fora, Sim, sabe? Porque às vezes as pessoas colocam um negócio monstruoso e não é tão monstruoso assim. É lógico, é um sim, caminho, que eu sei que vocês não chegaram aonde vocês não chegaram onde vocês estão sem muita relação. Eu sei disso. sim. Mas às vezes as pessoas montam um monstro que não existe, gente. É uma coisa assim, ó, que de degrau em degrau você chega. Às Você vezes é não mais simples do chegou? que parece, né? Não é fácil, mas é mais simples do que parece. Então, vamos tentar É, fazer. exatamente. A gente vai fazer o seguinte: a gente tenta fazer uma entrevista com monitoria e vamos ver o que que acontece. Vamos conversar sobre isso. Então, beleza. Ô, Liz, eu queria te agradecer também por ter aceitado o convite aí. A gente te busquei lá no LinkedIn, né? Eu vi lá a sua postagem. Eu falei, opa, vou conversar com a Liz, ver se ela topa aí fazer esse bate-papo com a gente aí. Muito obrigado mesmo, de coração, Obrigada a por ter vocês, essa gente. disponibilidade aí de estar com a gente, de ter conversado um pouquinho. E espero que você também alcance aí seus sonhos, seus objetivos aí mais e Ah, mais. obrigada. E que Vocês ano que também, vem você muito sucesso consiga. no canal de vocês. Vocês É, voem cada vez obrigado mais mesmo. alto. Obrigadão. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Murilo. Tchau, bye. Tchau.